Olá, equipe amarela, tudo bem? Estão prontos para mais uma aula de história? Então vamos lá. Peguem vocês para essa aula de hoje, vocês vão precisar pegar a apostila 1. Nós ainda estamos lá na apostila 1 de história, do conteúdo de história. Peguem lá, dá uma pausinha no vídeo e peguem para que a gente possa realizar as atividades. Antes disso, a tia Rita gostaria de rever com vocês o que a gente viu na última aula. Nós falamos sobre as capitanias hereditárias, né, que foi a primeira forma de governo do Brasil. Quando os portugueses chegaram, né, passaram algum tempo, eles enviaram portugueses para governar o país, para proteger as terras. Então, o território foi dividido em capitanias e cada parte, né, foi governado por um representante. Ali, esse representante, ele tomava conta daquele território, né? O objetivo dele ali era tomar conta, fazer com que aquele território se desenvolvesse, certo? Então, agora nessa aula de hoje, nós vamos iniciar lá na página 247, vocês vão abrir a apostila e nós vamos ver a formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. Nós vamos ver também a diferença entre arraiais, vilas e cidades. Nós vamos ver também algumas construções históricas, como que tudo surgiu, e vamos ver também essa forma de governo, né? Essas capitanias hereditárias, será que funcionou? Será como que foi? E vamos saber o que é o governo geral. Então, daqui a pouquinho a gente volta, vou dar um tempinho para vocês pegarem a apostila. Olá, crianças, então vamos começar? Página 247, primeiro nós vamos falar sobre a formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. Então, como tudo começou? A primeira vila foi a vila de São Vicente, né, que foi fundada. E depois a capitania hereditária onde a vila estava localizada, ela recebeu o nome também de São Vicente, certo? As vilas eram fundadas em locais específicos, né? Onde ajudava o comércio e ajudava também na produção de riquezas, né? Tudo começava sempre com as seguintes construções: era uma casa da Câmara, onde tomava as decisões políticas, o Pelourinho, que é o local onde representava a justiça, uma cadeia e uma igreja. Era a única coisa, né, que estava presente nessas vilas, né? E isso tudo se tornaram o símbolo da colonização portuguesa, quando tudo iniciou. Então, nesse videozinho aqui agora, vocês vão entender melhor a diferença entre arraiais, vilas e cidades. Vamos lá? Vamos assistir o videozinho? É bem rápido. Vamos entender a diferença entre arraiais, vilas e cidades? Os arraiais são povoações provisórias, com poucas casas e que surgem por causa de algum tipo de trabalho, como extrair ouro, transportar gado, isto é, as principais atividades coloniais. A vila é uma povoação de categoria inferior a uma cidade, mas superior a um arraial. Possui alguns prédios públicos. Entende-se por cidade uma aglomeração humana complexa e com numerosas casas próximas umas das outras, destinadas à moradia ou a atividades culturais, administrativas, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas diretamente com a exploração do solo. Os bandeirantes estabeleceram vários arraiais, em muitos dos quais permaneciam por um longo tempo. Desse modo, nos locais dos antigos arraiais,
surgiram vilas e cidades. Assim nascia o Brasil que conhecemos hoje. Então, gente, nesse videozinho deu para entender bem essa diferença. Então, Arraiais é pequenininho, pequeno, onde era só mesmo para o trabalho. Vilas já era um pouquinho maior e depois se transformava em cidades, certo? E como disse no final do filme, muitos arraiais ficaram por muito tempo, mas logo se tornaram vilas e às vezes é onde tem muitas cidades hoje em dia no Brasil, certo? Então, olha só. Observando o mapa, na imagem há representação de alguma dessas construções portuguesas? Se sim, escreva quais você identificou. Então a tia Rita aqui eu consigo ver, olha só, aqui tem construção portuguesa, né? Que parece mais uma igreja. Aqui também eu consigo ver, igreja, né? E aqui tudo aqui, construções, eu consigo ver construções. E eu consigo perceber mais construções de igrejas. Então, você pode dar uma pausazinha no vídeo para você fazer a atividade, depois voltar e responder. Vamos lá? Então, vamos responder. É possível perceber... O meu E ficou minúsculo, não pode, né, gente? É possível perceber, porque é início de frase. Construções portuguesas e, principalmente, igrejas, porque era muito construído, né? Passando para frente, agora lá na página 248, então olha só, depois os portugueses, eles saíram do litoral, né, e foram para o interior do país. E ao longo desse caminho, eles iam fundando povos, nos povoados pequenos, entrepostos comerciais. Então eles iam montando, onde eles viam onde que tinha um povoado, eles fundavam ali um comércio, né? Para quê? Para que os exploradores pudessem comprar alimentos. E conforme ele ia crescendo, esse povoado ia crescendo, ele passava para a categoria de vilas e depois essas vilas cresciam e se tornavam cidades, certo? Lá na cidade de Mariana, existe uma praça que chama Três Poderes. Olha só, Três Poderes, como mostra aqui nessa imagem aqui, né? E lá nós podemos identificar aqui igrejas, né? Tinha também o Pelourinho e aqui, a Casa da Câmara, que normalmente era o que era fundado, assim como a gente viu. E olha só, é no nosso estado, em Minas Gerais, na cidade de Mariana. E essa praça, ela possui um marco histórico, né? Que é a Igreja de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e o Pelourinho, né? Tudo isso marca a história. E esse tipo de construção, esse tipo de formação, né, dessas vilas na época, nós damos o nome de período colonial, porque foi no período colonial que tudo aconteceu. Foi na época, nos históricos da colonização e da fundação de várias vilas no nosso país, certo? Aqui nessa parte, nós vamos entender um pouquinho como que eram as moradias. Olha só, como que eram as moradias dos mais pobres? Eram simples, vocês percebem aqui pela imagem, que era uma casa de 2 cômodos, né? Tudo muito simples, não havia muitos móveis, tudo era bem simples. Já nas moradias dos mais abastados, as casas eram mais ricas, né? E normalmente eram construídas com sobrado. O que é sobrado? É o que tem 2 andares, tem a parte de baixo e uma parte em cima. E normalmente
A parte de baixo era um cômodo comercial e a parte de cima uma moradia, assim como a gente às vezes vê hoje em dia também aí na nossa cidade. Como que era o dia a dia? Existe muita diferença daquela época, da colonização para cá, para os nossos dias atuais. Por um exemplo, naquela época os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Já entre os escravos não havia essa diferença entre homens e mulheres. Todo mundo trabalhava, inclusive as crianças, ok? Continuando. Agora, vamos pensar agora em nossa cidade. Converse com seus colegas, só que não vai ser com os colegas. Vocês, se for necessário, vocês conversem com os familiares e vão responder. A sua cidade, ela possui alguma dessas construções? Quais? Então, essa aqui, a tia Rita vai deixar como pesquisa. Vou escrever aqui um P de pesquisa. Você vai pesquisar e vai realizar essa atividade, tá bom? Continuando lá na página 249, agora nós vamos falar do governo geral. O sistema de capitanias hereditárias que a gente viu na última aula, ele não funcionou, que era aquele sistema que vieram vários governantes, o país foi dividido em capitanias e cada parte tinha o seu governador. Não deu certo. Então, o rei de Portugal, ele mudou a administração do Brasil. Ele criou o cargo do governo geral, né? Onde ele deixava apenas uma pessoa responsável, né, pelo poder. Só um era responsável pelo poder. E quem foi o primeiro governador geral? Olha só, o primeiro governador geral foi Tomé de Sousa. E o Tomé de Sousa, a pedido do rei de Portugal, ele fundou uma sede do governo lá na cidade de São Salvador. Então, São Salvador foi a primeira capital do país. Por que ele fundou lá? Será por que ele escolheu lá? Salvador, a cidade de São Salvador, era um ponto estratégico e aonde poderia abrigar grandes edificações militares para proteção, né? E ali também ocorria um ótimo comércio e a produção de açúcar, que era um produto muito comercializado. Então, além de o comércio ser muito bom, era um lugar estratégico para proteção e para edificação dessa proteção militar. Então, vieram muita gente de Portugal para auxiliar nessa construção. Então, a cidade de Salvador, ela foi uma cidade planejada, tá, para a sede do governo. Ok? Entendido? Então, lá foi a primeira capital do Brasil. Só que o Brasil, ele não teve só uma capital até hoje, ele teve outras. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, certo? Que ela também foi escolhida pelos portugueses para ser uma nova capital, por causa da importância do comércio, por causa da sua localização, que era próximo do mar. Isso ajudava no transporte, já que todo o transporte era feito pelo mar. Então, isso auxiliava muito, certo? Então, agora vamos realizar essa atividade aqui rapidinho. Dá uma pausa no vídeo, façam a atividade e depois volta para a correção, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Número 1. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. Escreva o nome da capital do nosso país na atualidade. Então, qual foi a primeira capital? Qual é a capital da atualidade? É Brasília, muito bem. Então, Brasília é a atual capital
do Brasil, certo? Exercício número 2. Por que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a segunda capital do Brasil? Porque ela tinha, pela importância do comércio, né? E por causa da sua localização, que era de fácil acesso ao mar. Então, vamos lá? Porque ela tinha importância comercial e sua localização era de fácil acesso ao mar, ok? E agora, observe a imagem, ela mostra o projeto da cidade de Brasília. Identifique e escreva o formato da cidade, que a cidade foi construída. Então, qual que é esse formato? Você olhando aqui essa imagem, ó. Isso mesmo, o formato de um avião. Então, aqui a tia Rita não tem o espaço necessário para responder, mas você vai responder aí que a cidade de Brasília se parece com um avião, certo? Dando continuidade, na página 251, nós vamos falar das cidades planejadas. Cidades planejadas, gente, a gente já falou, né? Que a gente falou que nós já falamos lá no conteúdo de geografia sobre cidades planejadas, né? Então, a gente sabe que Brasília foi uma cidade planejada, né? Cidade de Brasília, ela demorou muito tempo e ela foi planejada para ser o centro comercial e político do país, né? E assim como Salvador e Rio de Janeiro, né? Ok? Certo? Então, essa parte aqui tá tranquilo, agora a gente já sabe. Então, vamos lá, para essa parte aqui. Você sabe o que é uma cidade planejada? Então, a cidade planejada, as pessoas que vão construir, faz um planejamento para que eu quero, o que eu quero nessa cidade, o que eu quero transformar, certo? Então, tudo isso é analisado antes. E será que a nossa cidade é uma cidade planejada? Será que ela foi planejada? Né? Então, ela começou ali, lembra que a gente comentou no início do ano, quando nossa cidade fez os 200 anos, que a gente conversou sobre que ela era vila, né? Depois que ela passou a ser cidade, certo? Ok? Então, gente, a história de uma cidade, ela pode ser contada de várias maneiras, né? Então, através das construções, através do governo, o tipo de governo, a forma que ela foi fundada, isso tudo pode ser deixado e contado para que a gente saiba a história da nossa cidade, ok? Então, a página 252, gente, a tia Rita vai deixar ela como tarefa, você vai fazer ela como tarefa, eu vou colocar um T de tarefa, e a página 253 também, eu vou deixar ela como tarefa de casa, ok? E na próxima aula nós vamos fazer a correção, certo? Então, leia esse conteúdo da apostila, grifem aquilo que vocês achou diferente e interessante, certo? E na próxima aula a gente faz a correção da tarefa. Beijinhos e até lá!